Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro. Bom, rapaziada, a gente vem reagindo aí o troca de passes, falou mais uma vez sobre a interdição, confirmado, né, a interdição da Arena, e infelizmente a gente não vai poder mandar nossos jogos lá, e provavelmente aonde nós formos jogar, não vamos poder ter torcida. Seria no caso de portões fechados. Mas isso aí já passou, a gente não tem mais o que fazer sobre isso. Então, bola para frente. E temos aí esse jogo contra o Flamengo já hoje. E o time vai diferente, né? Temos convocados o Arana. E a gente acredita que com o Daverson a gente consiga um bom resultado lá no Maracanã. Rapaziada, sem mais delongas, vamos soltar o vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o seu like. Vambora, vamos tocar o vídeo aí. Jogo de amanhã entre Flamengo e Atlético no Maracanã. Vamos dar as prováveis escalações aqui para vocês, começando com o time do Felipe Luiz. O provável Flamengo é esse aí, ó, com Rossi no gol. 3 zagueiros, tá? Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. O meio-campo com o Alcaraz, Everton Araújo, Matheus Gonçalves. O Wesley fazendo a ala do lado direito. O Alexandro ou Ayrton Lucas do lado esquerdo. Michael e Bruno Henrique na frente, né? Daí a gente tem que entender ainda qual será a configuração. Provavelmente, né? O Everton Araújo como primeiro volante. Alcaraz. E aí pode ser... Talvez o Matheus aberto na direita, Pode ser o Matheus, né? Partindo como um trio de atacante um pouco mais fechado, com os alas abertos. Acho até que talvez o Ayrton Lucas e não o Alexandro, dependendo do que o Felipe quiser. Pelo sistema, né? Com o sistema de 3 zagueiros. Ele usou um pouco mais ofensivo. Isso. Quando ele botou um terceiro zagueiro nesse jogo, naturalmente ele manteve o Alexandro, que defensivamente é um jogador de muito boa colocação, até pela circunstância de defender um resultado fora de casa. Deixa eu mostrar o campinho do Galo, a provável escalação do Atlético, do Milito, para esse jogo. Vocês vão ver que é um time de peso aí, com todos os titulares praticamente. Ó, Everson no gol, Saravia, Lianco, Batalha e Rubens. Meio campo com o Fausto Vera, voltando. Vera não podia jogar na Copa do Brasil, por isso ficou fora da decisão contra o Flamengo. Otávio, Scarpa, Zarate, Hulk e Paulinho ou Daverson. Lembrando que o Paulinho tem um problema, né? No final do ano vai ter que passar por um período de descanso e tal, porque tá convivendo com o problema nessa reta final de temporada. Então há essa dúvida aí. O Daverson, assim como o Fausto Vera, também não pôde jogar a decisão, porque já havia participado da competição pelo Cuiabá. Lembrando que o Atlético tem 4 desfalques, né, de jogadores que estão na data FIFA, né? Guilherme Arana, Júnior Alonso, Alan Franco e Vargas, né? São jogadores que estão com as suas seleções. Mas é um time quente aí do Galo para o jogo contra o Flamengo, Red. E o Atlético Mineiro se mostrou nos jogos contra o River e no jogo contra o Flamengo, quando ele coloca um atacante de referência ali que dá um pouco mais de mobilidade para Paulinho, que não sabe se joga, e Hulk, que era um time que é mais agressivo ali com um atacante de referência para dar esse espaço para esses 2 outros jogadores. Os argentinos fazem muito isso, os técnicos argentinos, é a fixação por marcas. Ele consegue prender jogadores no centro do gramado, ali perto da área, para liberar espaço pelos lados. O Milito fez muito bem isso no jogo contra o Flamengo, só que o Felipe Luiz conseguiu identificar essa questão da quantidade de gente ali por dentro, próximo da área do Flamengo, e o jogo por fora, e conseguiu modificar ali as peças para neutralizar o Galo. Eu imagino que a opção do Daverson vai ser uma boa opção para o Atlético nessa reta final de ano, né? Tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Vamos aguardar como será. E sabe assim, né? O jogador tem muito aquela questão de quando você enfrenta várias vezes o mesmo adversário, né? São rixas que se criam ali dentro de campo, né? Não é fácil você enfrentar de novo o adversário que você já enfrentou no final de semana, né? Uma final, são 3 né? jogos seguidos praticamente entre Flamengo e Atlético. E a final deixa muitas marcas, né? Com o título do Flamengo, imagino que o time do Galo deve estar muito machucado. Deixa contas a acertar, né? Contas a acertar, exatamente. Foi um jogo muito tenso,
né? Não em campo até que as coisas fluíram bem, né? Jogadores de Flamengo e Atlético até que se comportaram, né? Foi uma final bastante leal, né? Mas é um reencontro que ninguém queria, eu acho, né? Para esse momento. Ainda mais que, assim, é muito diferente para os dois lados, né? O Atlético olha para o Campeonato Brasileiro de uma maneira muito diferente do que olhava uma semana atrás. E o Flamengo com muitos desfalques, mas envolvido numa situação que ninguém imaginava após uma conquista. Em tese, era para ser um jogo apenas de celebração, né? De um título. Mas todo o episódio Gabigol acabou criando um componente extra para esse jogo. Então é muito difícil prever o que vai ser o ambiente desse jogo. Eu fico pensando se não vai haver provocações, né? Do Flamengo da arquibancada, certamente. Porque teve o título, houve a confusão. O Flamengo não conseguiu comemorar como gostaria, com o hino do Atlético tocando bastante alto lá na arena ao longo de toda a premiação. Então, a ver como diretoria do Flamengo e a arquibancada vão lidar com a situação. Se vão esquecer e passar batido ou se vai haver algum resquício. Eu imagino que a arquibancada vai ter ali uma posição, mas pensando em profissionalismo no futebol brasileiro, eu espero que não parta isso de dirigentes nem de jogadores em campo. Da arquibancada faz parte. Faz parte. Polícia, arena interditada até segunda ordem. E a gente colocou aqui os próximos jogos, né, do Atlético no Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, a gente não sabe se essa decisão será mantida, né? O Atlético, de repente, pode recorrer e a decisão ser mudada ou o julgamento ser marcado para um período mais curto e a decisão ser alterada. Mas olha só, o Atlético joga contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense fora de casa, né? Depois, deixa eu entender aqui. Aqui, tá certo. Depois, no dia 20, recebe o Botafogo, esse jogo com portões fechados, né? E não será na Arena MRV, em princípio. Depois vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo. Só um detalhe, desculpa, é que claro. Tem um equívoco. É 13, né, de novembro. Ele não vai jogar com 2 dias de espaço para o Atlético Paranaense. 13 de novembro, quarta-feira. Amanhã. É isso aí. Hoje, né? Já passou os meia passamos 13 de novembro e depois 16. Fiscal do relógio, hein, Mansur? Tá certo, não, só porque parecia que o Atlético ia ser obrigado a jogar com 48 horas de espaço. 13 e 16. Aqui embaixo, depois o Atlético recebe o Juventude e recebe o Botafogo. Recebe o Botafogo, não. Esse último jogo é a final da Libertadores lá no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. É uma tabela complicada aí para o Atlético, né? Vai ter que jogar bastante ainda. Isso. Até a Libertadores ele tem 2 jogos a mais do que o Botafogo. Depois o Campeonato Brasileiro ainda continua, né? Isso. São mais 2 rodadas depois da final da Libertadores. Agora é o seguinte, o Botafogo tem esses jogos aí, até a final. Um calendário muito mais tranquilo, né? O jogo contra o próprio Atlético, agora dia 20, né? Em local a ser definido. O problema é que após data FIFA, o Botafogo hoje é um time que tem praticamente bastante. Se desfaz durante a data FIFA. São 6 convocados dessa vez do Botafogo. Depois, no dia 23, o Botafogo recebe o Vitória. Esse jogo não poderia, em princípio, ser no Newton Santos, porque haveria um evento lá, mas o Botafogo conseguiu mudar o evento. Então, o jogo está confirmado para o Newton Santos. Aí o jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 26, 4 dias antes da decisão da Libertadores, que será no dia 30. Vejam que é um calendário bem mais intenso para o Atlético até lá. Exato. O que muda para o Botafogo em relação não à final da Libertadores, mas em relação à disputa com o Palmeiras, é que aparentemente agora, e já quando a gente vê a relação de jogadores do Atlético, os jogadores que viajaram para o confronto com o Flamengo no Rio, o Atlético mudou o seu olhar para o Campeonato Brasileiro justamente pela necessidade de tentar de garantir pelo menos um lugar de Libertadores via Brasileiro. Vem com força máxima. Muita gente projetava esse Atlético e Botafogo como um jogo de titulares do Botafogo contra um Atlético desfigurado. Não é o que vai acontecer. Bom, rapaziada, vocês viram que eles falam assim, que o Atlético já mudou só pelo pessoal que viajou. É óbvio. Cara, a gente tinha essa possibilidade de já ter conquistado a classificação para a Libertadores, né, através da Copa do Brasil, e não foi o que aconteceu. Então a gente precisa sim focar agora no brasileiro. Na verdade, mesmo que a gente não tivesse perdido, né, tivesse sido campeão, agora era o momento de focar no brasileiro, até para se preparar para a grande final, né, no dia 30 contra o Botafogo.
E eles vieram trazer, né, os jogos, né, que a gente vai ter. Eles acham que o Atlético tem uma sequência pior. Eu sinceramente acho que não, porque o Botafogo quer muito esse título brasileiro também. Então ele não vai poupar ninguém. E esse jogo contra o Atlético vai ser um teste para essa grande final, porque na verdade os dois times vão jogar com o seu time titular. Certo que o Botafogo tem mais peças cedidas para a seleção brasileira, então provavelmente vai estar um pouco mais desfalcado. Então, rapaziada, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Eu quero que você coloque aí no comentário qual a sua expectativa para esse jogo contra o Flamengo de hoje mais tarde, hoje à noite. Valeu, rapaziada, um grande abraço.